nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente, tal é a lei. Olá, amigos. Estamos chegando mais uma vez ao seu lar com momentos de reflexão. O intercâmbio entre os homens encarnados e os chamados mortos ou espíritos, através da mediunidade, é tão antigo quanto o próprio homem. Mesmo a Bíblia nos oferece inúmeros exemplos, como a consulta feita por Saul ao espírito de Samuel na Gruta do Endor, ou de Jeremias, quando tomado pelo espírito, pregava pelas ruas contra a guerra aos exércitos de Nabucodonosor. Maria de Nazaré não viu o espírito anunciador? A literatura mundial é rica em citações de fenômenos mediúnicos ocorridos em todas as épocas, cujo exemplo marcante, dentre muitos que poderíamos evidenciar, destacamos a peça de Shakespeare, onde Hamlet mantém diálogos com o pai, desencarnado na forma mais natural. Mesmo não sendo você um adepto do espiritismo, deve, por certo, ter ouvido alguém empregar os termos mediunidade e médium. Aliás, a palavra médium vale para o masculino e feminino, isto é, a médium e o médium. Em alguns casos, muitas confusões se fazem a respeito do assunto. O fenômeno da mediunidade foi estudado por Allan Kardec, que tratou do tema de forma bastante rigorosa, como nenhum outro estudioso o fizera até então. Esse é um campo que exige dos seus praticantes detalhado estudo, não só para sua adequada compreensão, como também para uma prática segura, livre de problemas, tendo em vista alcançar resultados satisfatórios no sentido do bem em auxílio aos necessitados. É possível ainda que entre os seus familiares, adepto que seja de qualquer religião, venha desabrochar a mediunidade, ou isto já tenha se dado, sem que a pessoa se desse conta do fato, justamente por desconhecer que as coisas estranhas que tem percebido possam tratar-se de fenômeno mediúnico. Como proceder nesse caso? Como entender tal fenômeno? Que problemas podem decorrer de sua prática? O exercício da mediunidade é uma prática de acordo com os princípios cristãos? As respostas a essas e outras interessantes questões serão trazidas pelo nosso entrevistado de hoje, o médium espírita, presidente do Centro Espírita Obreiros do Bem, advogado Adimar Vaz Moura. Moura, o que é mediunidade? Todos nos preocupamos com uma definição, mas trata-se de um campo tão extenso de fenômenos, é necessário observar o ponto de vista em que se aborda. Mediunidade é o meio de comunicação com o mundo espiritual. É a janela que se abre para o interrelacionamento dos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Do ponto de vista do seu agente, o homem, a mediunidade é uma faculdade inerente ao organismo humano. Assim, ela é tão antiga quanto o homem e tão generalizada quanto o homem. Vale dizer, ela se estende por toda a humanidade. E só no espiritismo é que se pratica a mediunidade? Não. A mediunidade é um fenômeno próprio da natureza humana. E o espiritismo é uma formulação religiosa do século passado. Aproveitando a mediunidade como grande instrumento da caridade, como grande instrumento da descoberta do mundo espiritual, o espiritismo é mais uma das diversas correntes de atividades humanas que se vale da mediunidade. Mas nós vamos ao Velho Testamento, vamos encontrar ali uma proibição. Moisés proibiu o seu povo de falar com os mortos. Como é que o espiritismo explica essa situação? Essa colocação, fundamentada no Antigo Testamento, não é desconhecida de nós outros, os espíritas. E sabemos que a sacada, ela é levantada, ela é arrolada como uma advertência proibitiva, né? Todavia nós a conhecemos e a respeito dessa passagem do Antigo Testamento, a nossa posição é a seguinte: se se proibiu algo é porque era possível. Na doutrina espírita nós não temos tabus, nós não temos medo da pesquisa e então vamos muito além de uma mera proibição. De qualquer forma, analisando com os mestres que nos ajudam a entender tudo isso,
Moisés procurava proibir as práticas abusivas, as práticas inconvenientes que a mediunidade pode trazer, principalmente porque ele estava coordenando, reordenando a vida de um povo que viera do Egito, trazendo várias distorções culturais, várias distorções na sua prática. O povo hebreu viu no Egito a mediunidade usada de maneira que certamente não convinha aos interesses de Deus. Então, a sua proibição. Mas o que Moisés proíbe, nós vemos hoje igualmente proibido no contexto da doutrina espírita. Vale dizer, proibindo o abuso, as distorções, o uso indevido que se faz da mediunidade. E há, sim, vários tipos de mediunidade, como a psicofonia, a clarividência. Quais, assim, os tipos mais importantes, mais evidenciados? Nós todos devemos basear-nos no trabalho de Allan Kardec para uma abordagem da doutrina espírita na sua totalidade. A mediunidade é um campo muito extenso e foi exaustivamente abordado por Kardec com a ajuda dos espíritos superiores. Como eminente pedagogo, ele nos favorece o entendimento da mediunidade, a extensão dos seus fenômenos, dividindo-a em dois campos. Ele fala de um campo, os fenômenos inteligentes, outro campo, os fenômenos físicos. Num e noutro se desdobram numerosas faculdades. As mais comuns são denominadas mediunidade de incorporação ou psicofonia, mediunidade de escrita ou psicografia, mediunidade de cura. Há uma lista extensa, aproximadamente de 12,5 de tipos de mediunidade. Agora, Moura, o médium é um canal de comunicação e por ele pode-se comunicar espíritos elevados ou aqueles chamados espíritos mistificadores. Eu pergunto, o padrão moral do médium é ponto de referência para distinguirmos que tipo de espírito está se comunicando? Sim. A mediunidade deve ser entendida no contexto das comunicações. É um veículo dessas comunicações. É surpreendente porque se direciona para um campo ainda pouco conhecido da generalidade das pessoas, que é o campo do mundo espiritual. Esse vasto continente sobre o qual a maioria ainda desconhece. Mas, nesse vasto continente, como aqui em nosso ambiente na Terra, nós temos as pessoas desencarnadas de um padrão moral elevado e as de um padrão moral não elevado. Então, com quais delas vamos nos comunicar depende da intencionalidade, depende do nosso objetivo. Devemos lembrar a lei das afinidades, que nos aponta que nos relacionamos com aqueles com quem nos afinizamos. Assim, o uso da mediunidade deve ser coroado com uma preocupação moral muito legítima, que não deve ser outra senão a moral cristã, a moral embasada nos ensinos de Jesus, o que vai nos favorecer o contato com os espíritos moralizados, os espíritos bem intencionados, que nos aparecem na condição de mestres, de instrutores e de veiculadores da mensagem de Jesus. Assim, a moral, embora não interfira na essência do fenômeno mediúnico, é um agregado importantíssimo, porque vai falar da excelência do fenômeno mediúnico. Agora, você falou em mediunidade, a mensagem do Cristo e tal. Eu perguntaria, há alguma passagem ou algumas passagens no Evangelho de Jesus em que ele tenha abordado ou tenha apoiado, no caso, a prática mediúnica? Nós temos no ambiente espírita o Evangelho de Jesus e, por extensão, o Antigo Testamento, um repositório muito fecundo de fenômenos que damos hoje no Espiritismo o nome de fenômenos mediúnicos. Em toda a sua extensão, o texto sagrado é permeado, é pontilhado dos fenômenos mediúnicos, quais sejam os fenômenos em que seres espirituais interferem em nossa vida física. Nós temos a anunciação de Maria, a própria anunciação da vinda de João Batista, não é? em que o seu pai, no altar onde estava, se deparou com um anjo que anunciava a sua vinda. São incontáveis os fatos mediúnicos assentes no Evangelho. Jesus,
na sublime excelência da sua individualidade divina, ele veiculava também a dinâmica do mundo espiritual para nós. Extensivamente, de passagem, refere-se à sua mediunidade sublime, na qual teríamos a própria interveniência de Deus em nossa vida. Quanto mais excelente o ser, mais aprimorados os fenômenos por ele veiculados. Assim, Jesus estendeu seu efeito curativo, sua postura profética, estendeu a sua capacidade de percepção da condição humana, advertindo-a a respeito da sua conduta. Então é muito extensa para o estudioso, para aquele sensitivo que deseja colher o mais sublimado exemplo, a pessoa de Jesus no campo da mediunidade. Quer dizer que Jesus, então, era também um médium? Você sabe, Alcides, no ambiente da doutrina espírita, e hoje, por mais extensão ainda, no ambiente de todos os estudiosos, temos que todos os seres são médiuns. Por analogia e em nível muito elevado, devemos considerar Jesus como um médium. Tem exemplos, por exemplo, não vale, né? Tem exemplos no Evangelho do Cristo que ele expulsou chamados demônios ou espíritos maus. Você poderia citar algum caso em que ele teria conversado, como se faz hoje nos centros espíritas, a gente chama de doutrinação, teria ele doutrinado algum espírito menos elevado? Não há registro dessa atitude de Jesus. Ele fazia a expulsão. Como a doutrinação hoje aparece para nós como um expediente extremamente útil, sem dúvida causa-nos a espécie de que o Cristo não tenha se detido na doutrinação. Ele tinha o expediente de afastar os espíritos inconvenientes, perturbadores, doentes, espíritos de natureza diabólica. Nós hoje somos convidados à vivência do amor. Não devemos copiar exemplos que não se adequam hoje à nossa postura de socorro à humanidade sofredora. Hoje, na prática espírita, nós doutrinamos, nós convencemos o espírito sofredor ou perturbador, nós o trazemos à vivência amorosa, nós procuramos influenciar-lhe a mente para o bem, em suma, realizar essa tarefa que se denomina doutrinação. Ela nos parece muito adequada, muito eficiente, ela resulta de grande proveito nos trabalhos de socorro nas terapias da desobsessão. Agora, Moura, o que o Espiritismo tem a dizer para certas pessoas que brincam com a mediunidade ou que utilizam da mediunidade em proveito próprio? O que o Espiritismo pode orientar essas pessoas? Nós vemos no campo de atividades humanas, por exemplo, a medicina, tantas outras atividades regulamentadas que são exercidas mediante a adequação dos seus profitentes, dos seus realizadores. A doutrina espírita sugere a mesma postura para aqueles que se dedicam à mediunidade. É necessário conhecimento e elevação de propósitos. Essa velha figura de aprendizes não cabe no nosso caso, porque a mediunidade ela é também eivada de perigos. Ela se apresenta também com perigos para os aventureiros. É necessário elevação de propósitos, é necessário a união de pessoas que estejam com uma intenção elevada, com uma intenção nobre, não é? Porque senão pode ocorrer perturbações, pode atrair espíritos inconvenientes, perturbadores, espíritos zombeteiros, que vão desequilibrar as pessoas que não estiverem munidas das precauções necessárias. Como estamos vendo, este é um assunto bastante intenso, demandaria bastante tempo e infelizmente o nosso tempo da televisão é muito curto. Então eu diria para você, telespectador, que escreva para a Caixa Postal 22, programa Momentos de Reflexão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos solicitando as colocações que você queira dentro do nosso programa a respeito desse ou de outros assuntos. E, por hora, nós vamos ter que encerrar a entrevista com o Moura, embora tivéssemos ainda outras perguntas a fazer de muito interesse e realmente que suscitam dúvidas de muita gente. Mas o nosso tempo está esgotado. Moura, as nossas câmeras e os nossos microfones para as suas despedidas.
Agradecendo empenhadamente esta oportunidade e desejando longa vida e muito proveito a este programa, desejando o bem-estar de toda a família espírita e os demais cristãos que nos ouvem, eu quero dizer que não tenham medo da mediunidade. Ela nos é dada por Deus para o bem da vida, para o bem do homem. Quando houver necessidade, procure um centro espírita digno, onde o Evangelho de Jesus é o clima habitual de quantos ali estejam. A mediunidade está nas mãos do homem, pela mercê do Cristo, para o bem da vida. E assim tem sido por todos aqueles que dela se aproximam, com o espírito elevado. Estamos sempre para servir nas casas espíritas em nome do Cristo. E a mediunidade é o grande veículo na terapia das perturbações, dos distúrbios do comportamento. Assim, não tenham medo, porque tudo é por Deus, com Deus. Muito obrigado. Moura, nós aqui agradecemos a sua colaboração, as suas explicações. Aceita a existência na Terra por estágio educativo de que necessitas, ainda mesmo quando te encontrares na condição do doente sob o regime de internação em algumas das enfermarias do planeta Escola. Emmanuel. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um Momentos de Reflexão. A temática do programa de hoje foi a mediunidade. Como vimos, diferentemente do que algumas pessoas pensam, a mediunidade não constitui um privilégio para aqueles que mantêm o intercâmbio com entidades elevadas e tampouco tem a feição de desgraça para aqueles outros que vivem às voltas com processos obsessivos. Ambos são passageiros da mesma nave em estágio de experiências das quais precisam se desincumbir. Os médiuns encarregados da tarefa de consolar e orientar devem colocarem-se na posição de meros instrumentos a serviço da causa do Cristo, considerando que o dom recebido não lhes confere qualquer indicação de superioridade. Por outro lado, a companhia de espíritos sofredores ou desequilibrados pode indicar a necessidade de redirecionamento na vida, pois em muitos casos eles fazem às vezes de cobradores que nos impulsionam para uma melhor reflexão sobre as nossas atitudes passadas e presentes. Entretanto, em qualquer caso, o estudo e o trabalho são sempre recomendados pelos nossos instrutores. Momentos de Reflexão é um programa do Instituto de Cultura Espírita de Mato Grosso do Sul. Obrigado e uma boa semana a todos. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente, tal é a lei.